Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um assunto muito importante dentro da nossa educação financeira, que é a poupança e o hábito de guardar dinheiro, gente. É um hábito muito importante para a gente vai compreender como que funciona exatamente o investimento mais querido do brasileiro, que é a poupança, exatamente pela facilidade dele. Só que houve alterações nos últimos anos e que a gente precisa entender como que é calculado esse investimento na nossa poupança, nossa famosa poupança, que já durante muito tempo o brasileiro colocou como o investimento mais querido dele. Então vamos lá. Então, o que a gente vai trabalhar no nosso vídeo de hoje? Primeira coisa, compreender a necessidade de se ter o hábito de fazer poupança. Entender que a poupança é um dos tipos de investimento que a gente pode ter. E aplicar, obviamente, o conceito de porcentagem, porque ela vai estar sempre envolvendo em todos os investimentos. A gente precisa ter muito claro como que esses conceitos vão ser utilizados. Do livro que a gente já conhece ali, do Robert Kiyosaki, que é o seguinte, os hábitos podres. O que ele chama de hábito podre? Muita gente às vezes guarda dinheiro na poupança, né? Estou parafraseando, depois quem quiser pode ler ali exatamente como ele tem lá. E tem alguma emergênciazinha que dá para contornar, vai lá e tira um pouquinho do dinheiro da poupança. O que acontece? Você acaba criando um hábito não saudável. A poupança é para situações de emergência que não podem ser contornadas de outra maneira. E você vai descapitalizando aquela poupança que você fez e ela perde o sentido. Então ele chama isso de hábito podre. Então a gente tem que se policiar exatamente quando faz uma poupança para não ir retirando. Em pouco tempo você já não tem mais nada daquele dinheiro poupado. Vamos refletir sobre algumas coisas a respeito disso. Você faz algum tipo de poupança, guarda dinheiro, nem que seja embaixo do colchão, como os nossos bisavós faziam? Vocês guardam esse dinheiro? Ou não guardam, não tem? Recebeu, tem um dinheiro na mão é vendaval, vai lá e gasta. Qual a importância de poupar? Vocês saberiam me dizer algumas questões que dá importância de poupar? E você acha que os rendimentos, o que você acha que os rendimentos da poupança são calculados? Vocês conhecem como que a poupança funciona, esses rendimentos? Bem, uma dica que eu já vou dar é que a poupança, ela tem uma vantagem que ela não paga imposto de renda, então, consequentemente, já tem uma vantagem muito em relação aos outros, que nos outros sempre há uma cobrança de uma parte de um tributo que a gente pode, que é um caso, o imposto de renda, né? Que pode diminuir um pouco do rendimento. Então, poupar, como você já deve saber, nada é mais do que juntar dinheiro, né? Que pode sobrado ou que você faz sobrar, que a gente tem que fazer sobrar, porque senão a gente não consegue economizar, e vai ser guardado. Seja ele guardado dentro de casa ou dentro do investimento. Obviamente é melhor que você faça o investimento com a poupança, porque você vai ter um rendimento sobre aquele valor, sobre o capital, não ficando o capital estagnado, ou seja, você vai conseguir aplicar. As cadernetas de poupança, como eu já comentei, é um tipo de investimento que o brasileiro gosta muito, porque é muito fácil, né? Abrir uma caderneta de poupança e colocar o dinheiro, e também a retirada dele é muito simples, né? Você não precisa avisar, não precisa ter nenhuma sistemática muito mais elaborada para utilizar. Só que nos últimos anos a poupança tem perdido um pouco da rentabilidade exatamente pela forma do cálculo do rendimento. A gente já vai falar sobre isso. Primeiro vamos ver esse caso aqui da Alice. A Alice cursa a primeira série do ensino médio e ama jogar videogame, com a grande maioria de vocês, né? Sonha comprar um console de jogos. Uma das opções custa em média R$ 1.400 e a outra R$ 1.300. Como ela não possui o valor para a compra, resta a ela duas opções. Pedir para sua mãe compre para ela ou começar a poupar o dinheiro para ela conseguir fazer essa compra. E você?
Se coloque no lugar da Alice e avalie as duas opções para conseguir realizar esse sonho da Alice. Você pediria o valor a seus pais para comprar esse videogame ou você começaria a poupar a partir dos seus ganhos, o dinheiro até juntar o valor necessário? O que você faria? Óbvio, é muito mais simples pedir para o pai, mas isso não vai treinar você para conseguir na vida, porque não é daqui a um tempo o pai e a mãe não vai mais poder auxiliar. Então você tem que pensar em como fazer uma economia baseado naquilo que você recebe, seja num estágio, seja de outra maneira que você receba uma parte de dinheiro e comece a poupar. Agora, voltando ao caso da Alice, vamos lá. Qual é a vantagem para a Alice pedir o dinheiro para sua mãe comprar aquilo lá? E será que sua mãe vai ter aquele valor naquele momento para comprar? Qual a vantagem da Alice começar a poupar? Primeiro que ela vai começar a ter uma educação financeira melhor. Qual dessas opções de Alice, qual você escolheria e por que você escolheria essa opção? Se a Alice decidir pela poupança, certamente ela estará contribuindo para a sua própria educação financeira, porque isso a gente vai precisar fazer o resto da vida, né? Esse exemplo do videogame a gente pode ser transformado com um carro, pode ser transformado para uma universidade, pode ser transformado para compra de uma casa e assim sucessivamente. E nem sempre vamos dispor do valor para a compra de um bem no momento em que desejamos comprá-lo. Esta é a regra, na verdade, não é a exceção. Então, depositando no banco, a gente, além de guardar o valor que eu tenho naquele momento, eu posso estar rendendo juros, ou seja, aumentando o meu capital. E como que na poupança especificamente há esse rendimento? Bem, para isso, a caderneta de poupança, ela segue o que a gente chama de taxa Selic. Já ouviram falar da taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa determinada através do Banco Central e que mais ou menos norteia todos os empréstimos e rendimentos no Brasil, tá? E a poupança, como eu falei, antigamente ela recebia toda a taxa Selic. Hoje em dia, no atual momento, pela regra que nós estamos, que a taxa Selic está com valor abaixo de 8,5% ao ano, ela está recebendo 70% do valor da taxa Selic. Ou seja, um rendimento bem mais baixo do que a gente tinha anteriormente, tá? Continuando, a taxa Selic, como eu falei, ela é uma taxa que gera toda a parte do sistema monetário brasileiro, que o Copom mensalmente define essa taxa, se mantém, se aumenta ou diminui de acordo com os dados que tem da economia brasileira e economia mundial, tá? E que elas são utilizadas. Vamos ver agora uma atividade para a gente fazer isso. Se no mês de janeiro de 2021 a taxa Selic foi de 0,15% ao mês, em fevereiro foi de 0,13% e no mês de março 0,20%. Qual foi o rendimento da poupança nesses meses, em porcentagem? Lembrando que a poupança rende 70% desse valor. A gente já trabalhou porcentagem em outros vídeos, então eu quero saber quanto que ele vai render em cada um dos meses. Porcentagem sobre porcentagem. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, compreender este método, esta forma de investimento que é a poupança é bastante importante. Como em qualquer investimento, a gente precisa entender muito bem. Então vamos lá, nessa nossa questão. Então 70% significa o quê? 70 dividido por 100, ou seja, 0,7, de 0,15, ou seja, 70% de 0,15, o rendimento naquele mês, foi de janeiro, foi de 0,105. 70% de 0,13 deu este valor, e 70% de 0,20, 0,14%. Nós, alguém diz assim, meu Deus, mas rende muito pouco. Sim, mas é melhor do que você guardar embaixo do colchão, tá? E você está tendo algum rendimento. Hoje em dia os rendimentos estão não tão altos. Quando você fala, você acha baixo. Se você falar com o seu pai, com o seu avô, ele vai achar muito baixo, porque ele estava acostumado com rendimentos anteriormente de 10%, 15% ao mês. Hoje em dia a gente não tem esse rendimento ao ano na maioria das nossas aplicações de investimentos. Mas a gente tem que saber exatamente, por ser pequeno, a gente tem que saber escolher as melhores aplicações. Então aqui nós temos exatamente um resumo dessa primeira questão nossa. Então vamos lá, com base nessa tabela podemos projetar o quanto o dinheiro vai render. Imagine agora se a Alice começar com R$200. Não precisa um valor muito alto, você pode começar com pequeno, mas criar o hábito que a cada mês você economize um pouquinho. Então ela começou com 200, no segundo mês ela depositou mais 50. Com qual valor ela vai chegar no terceiro mês? Então vamos lá, no mês de janeiro ela depositou R$200, não teve rendimento porque ela depositou naquele mês. No mês de fevereiro, que deu 0,091%, ela vai ter os R$200, mais os juros e mais os R$50 que ela economizou. No terceiro mês, o que a gente vai pegar? Vai pegar todo esse valor com esse rendimento aqui, né? E vai dar o novo valor que ela vai ter na poupança. Ou seja, é o regime exatamente de juros compostos. Então, numericamente, nós vamos ter 200 no mês de janeiro, rendendo este valor aqui, lembrando que a gente tem que dividir por 100 e daí multiplicar por 200, esse daqui seria um rendimento, ou seja, aproximadamente 18 centavos de juro, mais os 50, então ela tem 250 e 18 no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, ela vai pegar esse, multiplicar por este valor aqui, vai dar 35 centavos, somando no final do terceiro mês ela vai ter R$250,53. Parece ser pouco, mas os rendimentos são importantes que a gente sempre esteja fazendo o rendimento. Agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, que agora suponha que você guardou no primeiro mês R$250 na poupança em janeiro e mais R$100 em fevereiro. Qual vai ser o valor no final de março que você tem baseado nas taxas de juros que a gente calculou lá no início do nosso vídeo? Um tempinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, não se assuste com o juro, mas o que é mais importante é criar o hábito de guardar dinheiro. Então vamos lá. No primeiro mês você tinha R$250. R$250 multiplicado, claro, pegando esse 0,091 dividido por 100, vai dar isso daqui, multiplicando por 250, o juro deu R$ 22,75. Vamos arredondar isso para 23 centavos. Então, portanto, agora o capital é de R$ 250,23. Mais os 100 que você guardou nesse mês, já tem 350,23. Agora, este daqui, com este juro aqui, né, dividindo ele por 100 e multiplicando por ele, vai dar mais 49 centavos. Somando aqui, você vai ter no final no mês de março, R$ 350,72. O ideal é que nesse mês você guardasse mais 100 e assim sucessivamente, aumentando exatamente o seu investimento, a sua aplicação nessa poupança. Vamos conferir o que você aprendeu, né, dentro desse nosso vídeo e vamos refletir. Vale a pena poupar? Sim. Se a gente não poupar, a gente não vai alcançar nem as nossas metas iniciais, pequenas, nem as nossas metas a médio e a longo prazo. Poupar pode ser investimento ou não. Se é um investimento, você pode aumentar, ganhar exatamente conseguindo rendimento através dos juros. É bastante importante a gente fazer isso para a gente atingir as metas que a gente tem a curto, a médio e a longo prazo. Então, concluindo, investir na poupança garante que o seu dinheiro estará bem guardado e que pode render algum juro. É mais sensato poupar dinheiro para comprar um bem do que fazer uma prestação. A gente já discutiu isso, né? Melhor você ir guardando dinheiro do que porque daí você consegue um preço melhor pelo produto, a não ser que você realmente precise. É aquilo que você tem que fazer, aquela análise que a gente sempre conversa. A caderneta de poupança renda de acordo com a taxa Selic. Por isso, todos os meses a variação vai ser diferente. Nesse vídeo a gente trabalhou especificamente sobre o investimento que a gente chama de poupança, que é o investimento mais querido da população brasileira. Espero que vocês tenham gostado e até breve.